Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, obrigado por estarem aqui no canal. Hoje vamos começar aqui pela tal situação da conversão de discos traseiros, de tambor para disco. Então já arranjei aqui os tubos de travão e também os cabos de travão de mão. Como podem ver os cabos, aqui o engate é completamente diferente do que é de tambor. Este engate depois vai aqui, eu já tenho o outro cabo montado. Então podem ver, está aqui tudo a bater certo. E os tubos realmente parecem ser corretos, mas aqui o comprimento deles está-me a meter um pouco na dúvida. Então mais tarde a gente vai ter de testar aí num carro para ter a certeza. Ou então ver aí um outro, que eu conheço aí pessoal, com carros destes com disco atrás, tentar medir o tubo de travão e ver se realmente está a bater certo ou não. Pronto, isto é tubos da concorrência, às vezes pode haver aí alguma diferença, mas pronto, montado aqui. Podemos ver aqui na barra da suspensão, está aqui certinho, está aqui apertado. Ele depois vem aqui para trás, vem aqui ao suporte do cabo, né, na própria bomba, e depois o engate dele vai ali atrás. Portanto, aqui está tudo ok, já estive a experimentar puxar o cabo de travão de mão, está ok. Aqui o tubo também entra porreiro, e depois há de fazer aqui uma pequena curva para este lado. Eu acho que ele parece um pouco curto, aí falta-lhe aí 1 ou 2 dedos, mas pronto, isto pode ser impressão minha, eu depois entretanto vejo melhor. Depois aqui a própria bomba de travão, aqui a parte do suporte, como podem ver já está ali centrado completamente no disco, antes estava um pouco mais chegado para cá, então ficava quase a tocar ali no disco, assim a bomba já está na posição correta. Aqui o suporte também já tem praticamente as dimensões finais, existe só aqui uma situação que a impressora estava a imprimir um niquinho nada mais pequeno e como vocês podem ver aqui a pastilha está quase a sair ali do disco. Portanto o que eu vou fazer é imprimir uma nova peça, com a distância um pouco mais chegada para dentro, porque eu sei que basicamente ele depois vai imprimir com o tamanho certo, ou seja, se esta peça estava ligeiramente mais pequena, aí cerca de meio milímetro, o que vai acontecer quando eu meter a escala certa é que aqui a parte da pastilha vai sair ali fora do disco, e a gente não quer isso, portanto vamos reduzir aí 1 milímetro para dentro, para bater certo já na nova peça. E depois vamos confirmar também as medidas da nova peça, para saber se é realmente o que está no modelo 3D ou não. Mas de resto está aqui tudo porreiro. Acho que ficou muito fixe, este suporte está a dar algum trabalho, mas na realidade está a sair muito fixe porque também não existia nada disto ainda no mercado para este tipo de sistema. A malta tinha perguntado que bombas são estas, eu ainda não posso falar o que é, mas é de um outro Nissan, não são as originais do Micra, mas está aqui a servir o propósito dele. Isto também acho que o pistão é ligeiramente maior do que no Micra, mas pronto, isto é de um outro Nissan da mesma época, só que não é bem igual. Podem ver, por exemplo, esta bomba está aqui, é right, mas isto está aplicado do lado esquerdo, portanto, do lado left. Portanto, isto é uma cena um bocado marada, ainda não posso dar assim também muitos pormenores, mas aparentemente já temos aqui algumas peças que arranjamos que está aqui a bater mais ou menos certo. Isto depois mais tarde só falta mesmo reparar as bombas de travão, experimentar no carro, se estiver bacana, siga andamento e ficamos aí com a conversão feita. Mais tarde é aplicar este ensinamento aqui do suporte, porque eu tenho o modelo 3D feito, que eu depois posso mover aqui as dimensões como eu quiser. Então a distância entre furos aqui para o suporte da bomba é sempre igual. O que eu depois posso fazer variar é aqui o ângulo com que a bomba é montada, ou seja, posso descê-la um pouco mais ou subi-la, e também posso estender aqui dependendo depois do tamanho do disco, né? Isto é 240, quando eu estendo isto também tenho de aumentar a distância depois ali do aperto em relação aqui ao eixo. Mas isso são coisas para depois a gente ver e vamos tratar agora de outras coisas. Bem pessoal, tive de fazer aqui uma pequena alteração no design da peça também. Estive a falar com o amigo Carlos lá de Gaia, então ele tem um Micra com discos atrás e teve-me a mostrar algumas coisas no carro dele e tive de refazer aqui algumas coisas. Então vamos ver aqui o histórico do adaptador. Este aqui foi a primeira peça que eu fiz, não tinha offset. Depois fiz aqui a peça com offset, mas ainda era o offset errado. Ainda estive a experimentar aqui com o ângulo. Também já estava desconfiado de qualquer coisa na altura. Entretanto, fiz aqui essa parte já certa, o offset certo, mas a peça correu mal, como podem ver, ficou aqui a faltar um bocado na peça, ficou delaminado. Então depois de alguns ajustes na máquina consegui fazer a peça, já com o offset certo, mas mesmo assim ainda tinha aqui um problema nesta furação, que parecia que isto não estava bem, então havia uma parte da pastilha que depois ficava muito perto da borda do disco e a outra ficava muito perto da parte de dentro, portanto a pastilha não ficava bem centrada na borda do disco. Entretanto fiz aqui outra parte, já tinha essa parte corrigida e também aqui a parte do comprimento, que também a pastilha depois ia ficar muito fora, algumas dimensões corrigidas, mas continuava a ter o stress de a bomba não estar na posição correta. Então depois o Carlos mostrou-me, o que eu fiz foi fazer aqui uns recortes na peça para poder colocar aqui no eixo. Posso mostrar assim no instante, ou seja, eu depois coloquei a peça aqui no eixo. Entra bem justo isto, pronto. Depois de ela estar aqui, isto supostamente apertaria assim.
mas assim ficava incorreto e eu precisava de rodar a bomba um pouco para baixo. Então fiz ali aqueles recortes, isto agora não quer sair, que isto entra bastante justo, então fiz estes recortes para poder rodar, marquei aqui a posição deste furo depois de rodar, como podem ver até tem aqui o contorno daquela parte do eixo, dei as novas dimensões e como podem ver, aqui a peça ficou um pouco diferente, eu vou sobrepor. Podem ver, está aqui a furação sobreposta, mais coisa, menos coisa, e podem ver que aqui a orelha para o perto da bomba já está numa posição diferente, teve de ser dado um ângulo bem diferente, que é para a purga e também aqui a parte dos cabos de travão de mão baterem mais certos. Portanto, agora vamos só montar isto aqui rapidamente para vocês verem aqui a diferença. Isto é algo que está a demorar mais tempo do que eu esperava. E está aqui novas versões e mais versões do adaptador, mas agora está mesmo bacana. A única coisa que eu vi é que para um que tenha ABS, existem micras destes com ABS com um tambor atrás, portanto sem ser discos, provavelmente depois o sensor como fica aqui tem de se fazer um pequeno recorte aqui nesta zona, mas isso é para mais tarde, e também ter de ver aqui esta espessura, provavelmente fazer aqui um pequeno recorte nesta zona, um chanfro a toda a volta, porque tem lá o anel do ABS no cubo e pode bater aqui nesta peça devido à espessura dela, mas pronto, por agora isso também não é muito importante, portanto vamos agora testar aqui a nova peça, já tem aqui as dimensões todas corretas e vamos ver como é que fica. Bem, já temos aqui o adaptador com o suporte da bomba de travão, como podem ver a pastilha tem aqui alguma folga e também tem quase a mesma folga deste lado, eu estava agora a medir um pouquinho melhor, se calhar metendo aqui o adaptador ligeiramente, o adaptador não, o suporte das bombas, né, dar mais meio milímetro, para isto vir um pouco de nada para fora, mas também não é crítico, eu acho que de origem também fica assim, mas se calhar para dividir um pouquinho de nada melhor, eu depois ainda vou ver aí essa questão. Isto depois os furos, ter atenção aqui a um pormenor, estes furos que estão aqui supostamente estão com meio milímetro a menos do que eu dei no modelo 3D, porque aqui a impressora faz isso mesmo, os furos ficam um niquinho nada mais pequenos, então estes parafusos e tudo mais entra tudo muito justo e no modelo final, se for feito em metal, vai ficar com mais meio milímetro em cada furo, sempre dá aqui algum ajuste. De qualquer das formas, a gente está a trabalhar com isto assim, eu provavelmente se calhar também vou fazer lá no software, no Slicer, que é o que depois faz o fecheiro para a impressora 3D, se calhar vou lá dar a compensação horizontal, que dá para depois colocar os furos com o tamanho correto. Ele faz um pequeno offset quando começa a imprimir furos e outras geometrias, portanto a ver se depois eu dou lá um toquezito nisso, mas aparentemente aqui está tudo ok, o offset também está tudo ok, já estava ok, está mesmo completamente dividido aqui, portanto isto está tudo porreiro, aqui também, podem ver que a bomba já fica um bocadinho nada mais para baixo, portanto agora vamos montar aqui a própria bomba, que isto é o suporte, vamos montar a bomba, vamos ligar aqui os cabos de travão de mão e depois vamos ver aqui como é que isto fica. Já temos aqui tudo montado, podem ver aqui o tubo de travão, ele vai à direita assim para o lado e originalmente ele vem aqui mais inclinado, acompanha mais ou menos aqui o cabo de travão de mão, então isto se calhar assim pode ser um pouco curto, eu também experimentei colocar aqui ao lado, só problema de isto com o movimento depois do tubo, né, a suspensão a mexer para cima e para baixo, isto ainda por cima está aqui no sentido de desaperto do parafuso, então podes apertar aqui o banjo, caso ele fique aqui ao lado. Mas pronto, isto também não é a bomba original fica aqui meio inclinado, e esta é ligeiramente diferente, então tem essa pequena diferença. Aqui o cabo de travão de mão também fica muito mais porreiro, muito mais à direita, ó, entra aqui mesmo perfeitinho, sem stress nenhum. Engata ali também bacana, ver se isto quer focar ali ou não, ó. Está aqui tudo impecável aqui neste sistema. Acho que isto assim também é viável, acho que está porreiro. Aqui a nível de posicionamento da bomba ficou bem fixe, também não dá para ir muito mais baixo, senão depois aqui também não fica a distância certa, né? O Carlitos lá do Norte deu-me aí as medidas do carro dele e ficou porreiro e realmente aqui a nível de inclinação do cabo, isto depois já de ficar a passar assim mais coisa menos coisa, há de passar aqui porreiro para a bomba. Atenção que isto não são as bombas originais de Micra, é do outro Nissan, aliás isto é os suportes do Nissan com bombas do outro, se vocês repararem aqui, não sei se já disse no vídeo ou não, isto é a bomba do lado direito e está montado no lado esquerdo, portanto a purga está certa, não é? Mas está montado do lado contrário do carro porque isto era para ficar montado do outro lado e na parte de trás do carro, né? Que os cabos de travão de mão vinham por trás, são os cabos de travão de mão diferentes, mas pronto, está aqui a bombar, eu acho que isto já é a versão final, entre aspas. Vou verificar aí outra vez as medições todas, vou verificar tudo, pelo que eu vi, que é a parte importante, que é a distância entre aqui este centro deste furo, né, do espigão, até ao aperto aqui do suporte, tem uma diferença de 0.1 mm no máximo, portanto acho que até está um dimensionamento porreiro. A impressora, por acaso, calibrei o melhor que podia
e está a sair até porreirito. Portanto, uma diferença de 0.1, não há grande stress quando os furos vão ficar 0.5 mm maiores do tamanho das roscas aqui dos parafusos. Portanto, não há stress nenhum, dá sempre para ter algum ajuste, mas ainda vou ver aí essa situação. E depois era o do ABS, como tem aqui também um furo assim inclinado, que vai ler depois um anel aqui por trás no cubo, que eu nem sei se tem espaço depois aqui para o suporte ou não. Podia fazer um rebaixo ali na zona central, deixar o resto igual, um rebaixo aí com um chanfre, uma cena qualquer, depois ainda tinha de ver, mas pronto, provavelmente teria de fazer aqui um furo para passar o sensor do ABS, para ler ali o anel, mas pronto, isso também não é importante por agora, mas eu acho que até está a sair porreiro, ó, aqui o offset mesmo bacana, é só aqui a situação se calhar afastar ligeiramente isto meio milímetro, para as pastilhas ainda ficarem mais perfeitas, portanto acho que está aqui um trabalhito bacana, isto já está a demorar mais tempo do que eu estava à espera, mas está a valer a pena e obrigado aí também ao Carlos que me deu aí algumas dimensões e tirou algumas fotos também para ter aí uma ideia. Estas bombas, como eu disse, não são do Micra as pastilhas são um pouco mais pequenas e também o pistão também é um pouco mais pequeno do que nestas bombas. Isto depois era mais para o Micra Turbo, mas também dá para aplicar assim como está aqui agora. Com a roda montada é este o aspecto, não se nota mesmo nada daqui, que isto tem um suporte maluco nem nada. Então daqui eu agora também coloquei o tubo na tal posição que é mais igual ao original, que acompanha aqui o cabo de travão de mão. Então podem ver que isto depois vem algures aqui assim ao chassi, mais ou menos a esta distância. Portanto estava porreiro. O problema é depois de segurar isto, que isto não se desaperte durante o movimento da suspensão. Podia até criar se calhar um suporte que viesse a partir aqui deste parafuso e agarrar por exemplo aqui no outro. Não sei, algo que segurasse aqui o tubo, que não o deixasse rodar para o lado. Ainda vou ver melhor aí a situação, não sei bem como é que vou fazer, mas ainda vou estudar aí a situação se vale a pena ou não usar aqui o tubo original, ou então meto por aqui, como é para estas bombas, mas mando fazer uns tubos à medida ligeiramente mais compridos, aí com mais 2 ou 3 dedos, portanto acho que ficava porreiro. Como eu disse aqui, o cabo de travão de mão também está aqui espetacular, vem aqui à barra da suspensão, isto também vai trabalhar aqui sem qualquer problema, portanto acho que até não saiu nada mal, aqui o suporte feito caseiro, né? Isto foi tentativa e erro, mas às vezes as coisas têm mesmo de ser assim, mas acho que saiu porreiro. Ele para estes testes serve perfeitamente, tem rigidez suficiente para fazer estes testes, para montar no carro, óbvio que não é? Mal fizesse um bocado de força ia partir, que isto é plástico, mas isto depois de ser feito aí num aço qualquer, aço normal, aço inox, depois logo via qual é que seria a melhor opção. Acho que até fica bastante porreiro e acho que vai ter aqui resistência suficiente. Eu estive a ver aqui as espessuras. Existe aqui neste lado uma parte que fica um bocadinho mais fina, que é a transição de um rebaixo para o outro do outro lado. Mas mesmo assim acho que não há stress. Já vi pessoal a usar suportes mesmo bem fininhos, aí com 5 mm de espessura, e não há qualquer problema. Isto também não vai fazer assim tanta força. Portanto, acredito que não seja problema. Mais tarde também posso tentar fazer aí num software e sei lá, uma simulação de elementos finitos, algo assim, sei lá. Depois, entretanto, vejo aí a melhor solução para tentar testar em software, a ver quanto é que isso aguenta, mas até ver, acho que não vai haver assim grande stress. Portanto, está a avançar já a porrer. Em princípio, vou tentar ver aí num carro que eu aí tenho com ABS, ver se dá para fazer a tal alteração. Já ficava mesmo completamente a versão final, até era engraçado fazer a tal compensação dos furos, ver como é que fica e ficar mesmo ali a versão final e depois mandar fazer aí em CNC ou coisa assim, para ficar aí impecável. E pronto, temos aqui no programa que vai fatiar isto tudo. Eu vou só meter aqui o preview para vocês perceberem. Portanto, isto vai ser a peça que vai ser impressa, então isto vai ser as várias camadas. Então podemos ver aqui, ele vai imprimindo ali a parte de baixo, inclusive ali os suportes do lado direito, que a peça depois faz ali uma outra geometria. Entretanto começa ali, estão a ver do lado direito, começa a fazer tipo uma espécie de raio, né? Entretanto acaba aquela parte que agarra no eixo e depois vai continuando aqui o resto da peça, até fazer mesmo aqui o topo. Pronto, estão a ver? Isto aqui é porreirito, basicamente isto é como a impressora vai fazer esta peça. Então já temos aqui a expansão horizontal, menos 0.2, isto diz aqui que valores negativos é para compensar furos mais pequenos. Tinha a volta ali de cerca de 0.4, 0.5 mm de diferença, né? Mais apertado. Então vou só colocar aqui menos 0.2, porque isto é sempre multiplicado por 2, que é para os dois lados do furo. O resto das definições também é relativamente normal. Vamos imprimir aqui a 50 mm por segundo. Aqui o flow tem de estar a 111 para bater tudo certo. Tem aqui as temperaturas também do bico e também da cama, né? Para ele depois estar ali bem agarradinho, bem aconchegadinho. Infill, que é o que ele vai preencher, é só 20%. Portanto, esta zona aqui.
que tem aquela colmeia, estão a ver ali aquela colmeia, aqui dá para ver bem, portanto é só 20%, dá para meter mais, mas eu acho que não vale a pena. E então, pronto, vamos colocar também o brim, que é aquela aba à volta para agarrar um pouco melhor na cama. Também tem aqui suporte, né, para estas abas aqui, ele tem de ter sempre aqui o suporte por baixo, porque ele depois não consegue imprimir por cima da atmosfera, né? Ele não consegue imprimir aqui em cima de porra nenhuma, então tem de ter sempre aqui o suporte. Depois é um bocado complicado às vezes de tirar, mas tem de ter esse suporte aí, porque virando a peça ao contrário ia ser um pouco mais complicado, porque ia ser aqui o suporte para esta zona toda, ia ficar um bocadinho pior. Mas pronto, temos aqui isto tudo pronto. Em breve a gente depois vai imprimir se calhar aí outra versão, mas entretanto vou imprimir aí outras coisas que também eu necessito. Como puderam ver, ainda fizemos aqui uns pequenos ajustes aqui no modelo, nada de especial, mas estas coisas já está visto que dá sempre ali qualquer coisa para melhorar, há sempre ali qualquer coisinha que dá para fazer. Isto já está a demorar um pouco mais tempo do que eu gostaria, mas estas coisas, pelo menos para mim, que é das primeiras vezes que estou a fazer este tipo de situações, pode ser um pouco mais complicado. Como puderam ver, a gente teve aqui algumas versões até chegar agora a isto. Ainda existe uma outra que a gente pode fazer, apesar do que está aqui já funcionaria, mas eu quero mesmo imprimir de maneira a que fique os furos mesmo do diâmetro certo, tudo aqui tranquilo. Dei também mais meio milímetro, aqui para esta furação ficar afastada mais meio milímetro, para bater ainda mais tudo certo, para que depois o resultado final, quando eu fizer também aqui as minhas medições desta distância aqui, deste furo e também deste aqui, bater mesmo certo com o que é o modelo 3D, e assim a gente garante que quando a peça for feita em CNC, que bate também tudo certo. Portanto, isto, os ajustes da própria impressora 3D e também o que a gente tem de dar ajustes da própria peça, são muito importantes para a gente garantir que depois o nosso molde, que é estas peças que a gente faz na impressora 3D, batem certo com o que vai ser o resultado final. Portanto, desculpem lá isto estar a demorar assim tanto tempo, isto é uma saga já bastante longa, mas estamos cada vez mais perto. Portanto, espero que tenhas gostado do vídeo. Caso tenhas gostado do vídeo, faz lá aqui em baixo, partilha com os teus amigos, considera subscrever o canal caso ainda não tenhas feito e ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até à próxima!